Galera, vamos começar outra aula agora, beleza? E essa aula vai ser sobre ruptura prematura de membranas. Lembrando que isso aqui é só aula, só inclui aula aqui, não tem artigo, não tem livro, não tem nada. É só eu ouvindo a aula, pegando e resumindo para vocês, beleza? Por favor, vamos lá. Bem, definição é suprimir tudo. O que é ruptura espontânea de membranas? Ruptura espontânea de membranas só é caracterizado quando ela já está há mais de 22 semanas, ou seja, aquela divisãozinha que sempre tem na obstetrícia de 20 semanas, beleza? Então, maior que 20 semanas e que ela não esteja em trabalho de parto, beleza? Porque se ela estiver em trabalho de parto, vai ter uma ruptura de membrana normal, fisiológica, beleza? Outra coisa que ela falou aqui que é muito importante é que é uma sinomínia, ou seja, um nome parecido. Pode ser amenorrex. Você vai ver muito no São Lucas isso. Paciente teve amenorrex, ou seja, teve descolamento prematuro das placentas. Tranquilo? Ela acontece em 10% das coisas, ou seja, de todas as coisas que podem acontecer para gerar prematuridade, ou de todas as gestações que existem no mundo, 10% das gestações tem isso. Beleza? Sendo que 80% desse acometimento acomete no bebê a termo. Ou seja, não tem tanta repercussão por feto, porque, tipo, ele já estava para nascer mesmo. Só que 20% é pré-termo. Então ela é responsável por uma parcela pequena, sim, mas significativa de nascimentos prematuros. Corrigindo, não é uma pequena parcela, eu vi aqui agora, é uma parcela bem grande, ela corresponde a 45% dos partos prematuros e 20% da mortalidade perinatal. Então, rapaz, é muita coisa. De todos os partos que existem, 45% dos prematuros é por causa disso. Então, é uma porcentagem alta. Enfim, com relação à incidência, ela falou vários fatores e tudo isso aqui. E o principal fator que leva a você ter ruptura prematura de placenta, placenta ou membranas, é a infecção. E acontece mais em pessoas com um nível socioeconômico baixo. Por quê? Porque geralmente são essas pessoas que têm infecção, beleza? Do trato urinário, trato vaginal, e não trata. Então por isso acontece mais. Qual é a principal causa de ruptura? Infecção. Em que população? De socioeconômico baixo, por causa que não buscam tratamento. No slide 10 e no slide 11, você vai ver que ela fala das estruturas que formam as membranas, beleza? Ela passou bem por cima. Eu não sei se vai ser importante, certo? Ela passou bem por cima, mas enfim, vamos lá. O âmnion, beleza? Que está mais em contato com o feto. Quais são as 5 camadas? Tem o epitélio, a basal, a compacta, a fibroelástica e a esponjosa. Já a córion, que é a que está mais externa, tem a reticular, a membrana basal e trofoblasto. Aqui ela falou sobre a produção do líquido amniótico. É o seguinte, antes de formar o rim do bebê, antes de formar o rim do feto, o líquido amniótico ele é produzido por exudação. Depois que forma o rim, o feto começa a urinar e aí ele mesmo vai ser responsável pela produção do líquido amniótico. O equilíbrio é mantido pela deglutição do feto, que faz que diminua, e quando ele urina. Então, tipo assim, fica mantendo o equilíbrio lá dentro entre deglutição e micção. Lembrando que o líquido amniótico não tem excretas, a urina dele não tem excretas nitrogenadas, então não faz mal ele ficar engolindo e urinando o líquido amniótico. Quando tem problema nesse equilíbrio é que vai acontecer o oligogrâmio e poligrâmio. Bem, nessa parte de função do líquido amniótico e função das membranas, ela passou voado, então eu acho que ela não vai cobrar, mas enfim. O que é? Proteção, né? Porque protege. Crescimento, porque é um espaço ali, é um espaço que ele pode crescer lá dentro, certo? Que não fica sendo apertado. E desenvolvimento. Protege contra trauma, porque é tipo uma bolsa d'água, então protege com trauma. Compressão do cordão umbilical, ou seja, se fosse um cantinho apertado, a compressão pelo cordão umbilical poderia ser bem mais frequente. E termorregulação, ele fica sempre quentinho. Outra função é que ele permite a movimentação do menino lá dentro, né? Funções motoras. Desenvolvimento pulmonar pela inspiração e expiração. Obviamente vai ser inspiração e expiração de líquido amniótico. E a função da membrana é conter o líquido amniótico e serve como barreira protetora contra infecções e bactérias. Bem, o que é que explica a ruptura de membrana ser depois de 20 semanas? É bem simples. Quando está no começo, que o feto está pequeno, elas são mais grossas, são mais rígidas e mais resistentes. Conforme vai se aproximando do dia do parto,
naturalmente, fisiologicamente, ela precisa ficar mais fina e mais delicada. Por quê? Para quando chegar na hora do parto, ela romper, entendeu? E o menino poder sair. Então, como ela está mais fina, né? mais delgada, mais sensível, é mais fácil romper. Então, é por isso que depois das 20 semanas é que geralmente tem essas rupturas. Outra coisa que favorece também é porque depois das 20 semanas começa o bebê a fazer pressão, né? Começa a fazer mais pressão, a bolsa, né, já está mais próximo da vagina, já está fazendo mais compressão lá. E também ela tem os movimentos fetais, enfim, tudo, ou seja, ela está mais delgada e tem mais coisa mexendo nela. Então a chance de romper também é maior por causa disso. Bem, até agora ela basicamente está citando as coisas do slide, então não seria nem tão necessário fazer uma aula em cima, mas vamos lá. Fatores de risco. Temos antecedentes de partos prematuros, ou seja, se a ruptura de membrana tem uma porcentagem alta de... Se uma das causas de parto prematuro é a ruptura prematura, cerca de 45% dos partos prematuros é por causa de ruptura precoce de membrana, então já pode inferir que se antes ela teve ruptura prematura, se ela teve parto prematuro, é muito importante ver se ela não tem risco para ter uma ruptura depois, porque é muito provável que o parto prematuro que ela teve antes seja por causa de ruptura de membrana. Metrorragia no segundo e terceiro trimestre. Tabagismo, porque faz a oxigenação, ou seja, atrapalha a oxigenação da placenta. Menos imunoglobulina no muco cervical. Cara, ou seja, tabagismo é fator de risco para quase tudo. Infecções genitais, que tipo assim, geralmente é a maior causa, tipo assim, a principal causa de ruptura de membrana é infecções. Hiperdistensão uterina por polidrame, ou seja, produção de líquido amniótico muito grande que comprime as paredes, ou gemelar, ou seja, dois meninos lá dentro crescendo, vai comprimir as paredes. Gravidez com DIU, ou seja, mesmo com DIU a pessoa ficou grávida, então tem quase que uma agulha lá perto da bolsa, então a probabilidade de furar é muito grande, mas não é muito comum isso. Malformação e tumores uterinos. Baixo nível socioeconômico, a gente já falou. Por quê? Não é porque o baixo socioeconômico vai fazer a placenta romper, mas por causa das infecções e por causa do baixo condição socioeconômica não trata, e aí não tratando vai ter a ruptura de placenta. Procedimentos invasivos, tipo assim, vai fazer, sei lá, uma curetagem, alguma coisa assim, vai botar o espéculo ou o toque, qualquer coisa, uma pinça que possa ser que rompa. E hipovitaminose C, também é um fator de risco. Se tiver com baixa vitamina C, pode acontecer isso. Uma das etiopatologias, a gente está no slide 20, é a infecção ascendente do trato genital inferior. De todas essas aqui, eu acho que você deve focar mais em Gardnerella vaginalis, beleza? Que é uma das que acontece, que tem mais repercussão na gestação. Quais são aqui os fatores desencadeantes? Slide 21. Infecção, beleza? Isquemia, como a gente falou. Distensão das membranas, ou seja, tudo aquilo que a gente já falou. Infecção é a principal causa. Isquemia pode ser tanto por tabagismo como por compressão. E distensão de membranas por polidrame ou gemelar. Isso vai fazer com que tenha uma resposta inflamatória do hospedeiro sobre aquele local. E aí, inflamação piora o quadro, que aí esse quadro pode evoluir ou por ruptura precoce de membrana, que não necessariamente vai levar a um trabalho de parto, pode só ter uma ruptura, mas aí o peso da criança tamponou e cobriu, e aí não necessariamente foi para um parto prematuro, ou já pode entrar em trabalho de parto prematuro. Pode ter essas duas vias aí. Com relação ao diagnóstico, aqui é bem ligeirinho, então vamos lá. Anamnese. Anamnese, você vai chegar e vai perguntar o que foi que aconteceu, e ela vai dizer, eu estava aqui e um líquido escorreu pelas minhas pernas. Pô, basicamente a história é essa. O exame físico, você não faz toque vaginal, certo? Não faz toque vaginal, beleza? Faz o exame obstétrico, bota lá o espéculo e dá uma olhada. Tem o teste da cristalização, que é bem simples, você pega aquele líquido que saiu da vagina, bota numa lâmina, espera secar, olha no microscópio. Se tiver cristalização em forma de folha de samambaia, é positivo para ali ser líquido amniótico. E o ultrassom obstétrico para saber realmente se o volume diminuiu ou não. Outro teste muito utilizado e muito importante é o teste do pH. Consiste basicamente em você colher o material lá da vagina e ver o pH. O pH da vagina geralmente é ácido, entre 4,5 e 5,5. O pH do líquido amniótico, em compensação, já é mais básico, é de 7 a 7,5.
Então se você colhe o líquido, a amostra da vagina e está acima de 6 o pH, em 90% dos casos é um caso real de amenorrex. Outro teste muito utilizado é o teste da laneta, que é o que? Você pega um pouco daquele, uma gota da amostra cervical, bota numa lâmina de vidro e aquece. Se ficar branco, é positivo para líquido amniótico. Se ficar marrom, é positivo para muco cervical. Esses 3 testes são os mais importantes, que é a cristalização do pH e da laneta, beleza? Slide 27, exemplo de cristalização. Dos testes laboratoriais que você usa, que é mais importante, no slide 28 é esse Aminosuri, beleza? Só que você não usa muito porque ele é caro e só tem grandes centros. Aqui no slide 34 ele fala as consequências. Basicamente a consequência que tem do rompimento das membranas é o trabalho de parto, beleza? Então você consegue ver aqui, tipo assim, que mesmo que independente um pouco da semana, geralmente é em 48 horas, em até 48 horas ela entra em trabalho de parto, beleza? Podendo ser 24 horas, podendo ser um pouquinho mais, mas a consequência maior é essa. Lembrando que quanto mais próximo do tempo, lembrando que quanto mais semanas a gestação tem, mais fácil vai entrar em trabalho de parto. Então, entre 24 e 28 semanas, a porcentagem é de 40%, beleza? Mas quando já é de 33 a 36 semanas, a probabilidade de entrar em trabalho de parto em menos de 24 em 48 horas já é de 80%, entendeu? Então, quanto mais próximo do tempo fisiológico de um parto, mais fácil vai ser entrar em trabalho de parto. Complicações, slide 36. Mortalidade perinatal aumentada, lógico. Prematuridade, 45% dos prematuros é por causa de ruptura da membrana. Infecções, por quê? Porque diminui o pH vaginal. Hipóxia fetal, porque o bebê fica lá comprimido, perdeu o líquido amniótico, perdeu aquele espaço que ele tinha para se mexer. Aumenta a taxa de cesárea, porque quando um bebê tem pouco líquido amniótico, oligograme, é muito difícil fazer o passo vaginal. Outra complicação é a síndrome de Porter-Leiner, que eu vou falar aqui, ela vai falando e eu vou falando com vocês. Face mal formada, aplasia pulmonar, pé torto também. A professora deu uma certa importância aqui no slide 37, mas basicamente o que é que você precisa saber? Precisa saber que até 23 semanas não tem como o bebê sobreviver fora do útero, entendeu? Por quê? Porque a partir de 23 semanas que acontece o período alveolar, ou seja, que realmente o pulmão desenvolve a tal ponto de o bebê conseguir respirar fora da barriga da mãe. Então, de 9 a 16, pseudogranular, 16 a 24, canicular, e é a partir do 23 é que forma o alveolar, que aí começa a respirar fora extrauterino. Como 45% dos partos prematuros é por causa de ruptura da placenta, a gente tem que saber também o que é que causa a prematuridade. Quais são as consequências da prematuridade? Uma delas é a síndrome do desconforto respiratório, hemorragia intraventricular, enterocolite necrotizante, infecção. Vamos entrar agora no tratamento. Observação extremamente importante. Se a paciente já teve cesárea anterior, você não pode usar misoprostol. Cesárea anterior é igual a não usar misoprostol. No tratamento, se ele tiver acima de 35 semanas, beleza? Acima de 35 semanas, você vai fazer duas coisas. Hospitalizar, internar a paciente, beleza? Porque você não manda para casa a paciente que está com ruptura. Você vai fazer a interrupção da gestação. Aí esse ponto, interrupção da gestação, ele desfragmenta nos slides seguintes. Você precisa analisar 3 coisas para interromper a gestação. O momento da interrupção da gestação, o método de interrupção e o uso de antibiótico. A gente vai ver cada um desses agora. Com relação ao momento de interrupção da gestação, 70% das pacientes vão ter o parto, vão entrar em trabalho de parto nas próximas 24 horas. 90%, que é a parte maior, 90% vai entrar em 48 horas. É por isso que a gente tem esse número 48 horas como padrão. E de 2 a 5% vão levar de 72 a 7 dias para entrar em trabalho de parto. O método que você vai usar para interromper, certo? Pode ser indução imediata, que isso aí você só usa se tiver corioaminite.
porque aí realmente tem risco para o feto e você tem que interromper a gestação logo. Caso não tenha inflamação do córeo e do âmio, você pode induzir, você pode esperar, beleza? Ou esperar a paciente entrar em trabalho de parto normal, ou você pode induzir o trabalho de parto nas 24, 48 ou 72 horas usando misoprostol, caso a paciente não tenha cesárea anterior. Ou você pode também fazer outro tratamento, sempre levando em conta o risco de infecção do bebê e da paciente. Infelizmente o meu celular se carregou, então aí eu perdi o lance do cliquezinho aqui, então eu vou ter que ir na tela e ficar pausando, beleza? Então, aí já tá acabando, vai ser ligeirinho. Falando de novo sobre método de interrupção, beleza? Você usa cesariana só quando realmente existe indicação, beleza? Tipo assim, coramianite, alguma coisa assim, você realmente usa se tiver indicação, mas não, é melhor induzir o trabalho de parto normal, beleza? Você pode usar a ocitocina e também pode usar o misoprostol, sempre tendo cuidado com o misoprostol, com aquela relação, se já teve cesárea anterior e tudo. Mas assim, ruptura de placenta é o que aconteceria para um parto normal. Então, por que não fazer um parto normal? Você vai usar o uso de antibiótico como profilaxia, beleza? Porque ele diminui a taxa de coramianite, que é a complicação mais severa que tem na ruptura de placenta. Beleza? E você também vai fazer profilaxia para estreptococo B em pacientes com fatores de risco para isso. Bem, a gente viu aqui, acabou de ver o tratamento quando é maior que 35 semanas. A gente vai ver agora entre 24 e 34 e abaixo de 24, beleza? Se for abaixo de 24, é você conversar com a mãe, né? Falar pra ela, ó, pode ser que seu filho não sobreviva por causa disso, beleza. Porque 24 semanas é muito pouquinho, tá no limiar de começar a conseguir respirar fora do útero, beleza? E também em relação a entre 24 e 34 semanas, o que você vai fazer? Tem essa tabelinha aqui do slide 47, leia ele, certo? É decorar, é isso, a professora foi só citando. Confirmar a idade, avaliar o líquido amniótico, rastrear a infecção, é importante, e a apresentação do feto. Mudar o estilo de vida da mãe, hidratar, corticoide, passar corticoide para o feto, isso é importante na parte da maturação do pulmão e da pessoa, enfim. Antibiótico terapia para prevenir infecção, tanto para ele como para a mãe. Tocólise e vigilância fetal. E quando é que você escolhe interromper em vez de ter uma conduta expectante? Tem a listinha aqui, vamos lá. Quando é que você interrompe mesmo? Corioamnionitis clínica, ou seja, teve corioamnionitis, interrompe, não tem nem conversa. Malformação incompatível com vida, ou seja, entendeu? Deteriorização da unidade feto-placentária. Enfermidade materna ou fetal que se beneficie com a interrupção da gestação, tipo assim, vai ter um benefício maior em interromper do que em manter. Então você interrompe. Alcançou 34 a 35 semanas, já está de boa. E maturidade pulmonar fetal, ou seja, se você viu que o bebê, assim, se você viu que os benefícios de interromper é maior do que de não interromper, você interrompe, beleza? Tanto por causa de risco à vida, para a mãe, para o feto, malformação, como também se ele já atingiu a idade que ele vai conseguir sobreviver no meio extrauterino. Porque se já consegue sobreviver, não tem mais por que ficar com a mãe lá, com todo aquele cuidado, não sei o que, entendeu? Interrompe logo. Exames complementares que você tem que fazer. Aqui no slide tem o que? Sumário de urina, cultura de estreptococo do grupo B, gram cérvico-vaginal, para saber o gram, hemograma e VHS, proteína C reativa. Resumindo, esses exames servem para quê? Para você saber se tem infecção ou se tem corioamnionitis. Basicamente isso. Você vai analisando. Ocorreu risco de infecção? Interrompa a gravidez. Ocorreu risco de corioamnionitis? Interrompa a gravidez. Deixa eu só dar o foco aqui. Pronto. Na parte de imagem, você vai abrir mão do... você vai lançar a mão do ultrassom. Beleza? Por quê? Porque ele vai ver como é que está o feto. Se o feto está tranquilo. Você vai ver como é que está o líquido amniótico. Como é que está o diagnóstico de malformação. Enfim, tudo isso. Pausa. Beleza? Calma aí. Em relação o que é que você... Medicação. O que é que você dá para paciente? Beleza? Dá antibiótico.
que é profilático. Você dá corticoide pro bebê e você dá tocolítico para tentar segurar um pouco mais a gestação. Geralmente progesterona, essas coisas. Agora, por que você fica fazendo esses exames sempre na paciente que ela está internada? O principal risco é essa daqui, ó, coriomielite, que é ruim tanto para o feto como também para a mãe. Qual é a clínica da coriomielite? Primeiro, acontece frequência, acontece em 5 a 20% dos casos, febre maior que 38, leucocitose materna maior que 15 mil, beleza? 38, 15 mil, taquicardia materna e fetal, hipersensibilidade uterina e secreção fétida ou purulenta. Isso aí já é indício, tipo assim, interrompe a gestação, não tem o que fazer. Complicação. Aí, assim, já falou um bocado, só vou incrementar mais um pouco. Complicações, infecções intrauterinas, que a gente já falou isso, coriomielite, que a gente já falou isso, endometrite puerperal, tipo assim, inflamação do endométrio, a gente também já falou, e uma coisa que a gente não falou aqui ainda foi descolamento prematuro de placenta, coisa que a gente já falou antes, beleza? Sim, em outras aulas, né? E fetais pode acontecer até a morte do feto. Qual o tratamento da coriomielite? Simples, interrompe a gestação e faz antibiótico profilático. No caso de descolamento prematuro da placenta, que ocorre em 5% dos casos, o que é que você faz? A mesma coisa que as outras, interrompe a gestação. Pronto. A gente falou do tratamento acima de 35 semanas, a gente estava falando do tratamento entre 24 e 34 semanas, e agora a gente está falando do tratamento abaixo de 24. Para ser bem sincero, o tratamento abaixo de 24 é muito complicado. Por quê? Porque primeiro acontece uma forma rara, beleza? Ter descolamento, ter ruptura de placenta em 24 semanas, abaixo de 24 semanas, é raro. Segundo, a mortalidade é muito alta, beleza? E terceiro, não tem, assim, você pode fazer coisa mais para segurar a gestação, tranquilo? É muito importante que você converse com o paciente, com os familiares, tenha um apoio psicológico sobre isso, e você vai fazer basicamente o quê? Você vai fazer... foi mal, não chegou nessa parte ainda. Mas basicamente é isso. Saber que a chance de sobreviver é baixa. Saiba disso. E o que é que se pode fazer? Duas coisas que aí vão se destrinchar em mais. O primeiro é fornecer as melhores condições para o bebê sobreviver, certo? E o segundo é fazer profilaxia, antibiótico profilático para infecção do trato urinário, do trato uteral, do endométrio e prevenir coriomielite. Com relação à antibiótico terapia, que é o mais fácil falar, o que é que se faz? Hoje em dia, certo? Hoje em dia, você usa ampicilina 2 gramas via intravenosa a cada 6 horas durante 2 dias, mais azitromicina de 1 grama via oral, dose única, só essa dose, mais amoxicilina 500 mg via oral a cada 8 horas por 5 dias, ou seja, você vai encher a paciente de antibiótico. Só uma observação, essa necessidade de ficar sempre tratando com antibiótico é porque é simples, cara. A barreira protege a criança, beleza? Protege a criança contra infecção. Essa barreira está rompida, então a chance de entrar infecção ali é muito grande, entendeu? Por isso que tem tanto tratamento antibiótico. Como também aquele líquido, como ele é mais básico e ele entra na vagina da mulher, ele alcaliniza a vagina, ou seja, meio que neutraliza a vagina, fazendo com que tenha uma chance maior de ter infecção. Então, assim, infecção ali tá perfeito para ter infecção em algum canto. Tem muita coisa aqui, certo? Se você quiser ler no slide, é o slide 64, 65, 66. Mas agora vai fazer um resuminho, certo? E eu vou acompanhar aqui no áudio e passar para aqui pro vídeo sobre qual é o tratamento abaixo de 24 semanas. Então, escuta. Abaixo de 24 semanas você conversa com o paciente e explica toda a situação que está acontecendo. Entre 24 e 34 semanas você vai tentar prolongar mais o tempo de gestação para dar tempo o feto, como é que posso dizer, se desenvolver melhor. Sempre internando a paciente. Isso aí você vai usar o que? Corticoide para amadurecer, vai usar tocolítico para retardar e você pode usar também antibiótico para prevenir coriomielite, essas coisas. Acima de 35 semanas você já vai interromper a gestação, você também já pode fazer corticoide, agora em si já estão fazendo corticoide, e via vaginal, certo? Não tem que ser cesariana não. Basicamente o resumo é esse. E acabou!